sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Nós vamos ler os versículos de 1 ao 14, todo o capítulo 58 do livro do profeta Isaías. A palavra de Deus diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Pai, ouvimos a tua voz através da tua palavra que aqui foi lida, Pai, e agora precisamos entender aquilo que lemos, precisamos da revelação do Senhor a cada um de nós e queremos ouvir a tua voz, Pai. Não estamos aqui interessados em doutrinas de homens, em filosofias deste mundo, mas na palavra pura e verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós. Para isso eu também preciso ser um instrumento em tuas mãos e mais uma vez peço tua graça e misericórdia sobre mim e clamo pela unção do Espírito Santo para que debaixo dela tua palavra seja ministrada, todos nós possamos entendê-la e sair daqui abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, estamos aqui diante de mais uma profecia. Na quinta-feira, vimos aqui um texto também de Isaías. E agora, diante de mais uma vez, uma profecia do Senhor, através de Isaías, para o povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, a quem o Senhor dirigiu estas palavras, para quem o Senhor levantou um profeta,
para falar, para alertar. E porque esse povo precisava de um alerta, como foi dito aqui na quinta-feira, porque muitas vezes um povo escolhido de Deus se acomoda, o povo escolhido de Deus acaba esquecendo dos benefícios recebidos, e o Senhor sempre levanta o profeta com a incumbência de trazer a palavra de alerta. E mais uma vez, Isaías então está trazendo essa palavra de alerta. Deus está falando através do profeta a um povo que se diz de Deus, a um povo que diz conhecer o seu Deus, mas que apesar de tudo isso, meio que perdeu o rumo com o passar do tempo. E essa é a história que a Bíblia narra sobre Israel. Muitas bênçãos recebidas, muita proteção, muito cuidado, mas também muito juízo, porque rapidamente esqueciam o que haviam recebido, esqueciam os princípios que lhes foram ensinados e acabavam cometendo pecados, se afastando de Deus, trazendo idolatria, e sempre havia uma consequência desse comportamento. E mais uma vez aqui esse povo perde o rumo, e é por isso que Deus levanta o profeta para trazer a palavra de restauração e para trazer o povo de volta para Deus. Essa era a função do profeta. E Deus vai mostrar, através de Isaías, a esse povo, que o relacionamento, que é aquilo de principal que temos para com Deus, estava nessa altura muito corrompido e havia perdido o sentido. E quando nós pensamos em religião, e aí para todos nós fica essa advertência, o que é a nossa religião? O que é a nossa fé? Qual é a nossa razão de estarmos nesse lugar? Nós temos com Deus um relacionamento que foi perdido. Quando Deus criou o homem, Deus mantinha com o homem um relacionamento. A Bíblia fala sobre isso. Deus conversava com Adão e Eva constantemente. Havia uma intimidade, havia uma semelhança, assim o homem foi criado. Mas com o pecado, essa semelhança foi interrompida, essa comunhão foi quebrada e esse relacionamento foi definitivamente afetado. E a partir daí, aquilo que chamamos religião, que vem da palavra religare, que é religar realmente o homem com Deus, essa é a função da religião. E se eu preciso ser ligado novamente, quer dizer que eu não estou ligado agora. Então, aquele que não tem Deus não está ligado com Ele. A ligação foi rompida. Então, Deus vem para o encontro do homem para restaurar essa ligação. E isso, então, pressupõe um relacionamento. Mas como deve ser esse relacionamento? Você já deve ter me ouvido falar aqui, e muitos autores falam sobre isso, que o Evangelho é relacionamento. A boa nova, que é o significado da palavra evangelho, é que agora nós podemos nos relacionar diante de Deus e estar de novo com Ele. Porque o pecado que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi perdoado por Jesus Cristo. Então agora eu tenho condição de me reaproximar. E me reaproximando, eu reestabeleço o relacionamento. Então a grande novidade do Evangelho é de fato esse relacionamento que nos é proporcionado. Antes você não podia se aproximar de Deus, porque o seu pecado o deixava completamente distante dele. Mas uma vez que o pecado é perdoado pelo que Jesus fez por nós, isso nos dá a condição de estar de novo na presença de Deus. Então o relacionamento é o conteúdo da religiosidade, é a razão de tudo que existe. Então, se nós estamos aqui, é porque nós temos um relacionamento com Deus. Se isso não é verdade, não tem razão, nem sentido a nossa presença. E Deus está falando a um povo que tinha com Ele um relacionamento, e sempre teve, porque foi o povo que Deus escolheu, foi o povo que Deus salvou, foi o povo que Deus abençoou desde o início. Então havia um relacionamento muito mais íntimo com Israel do que com qualquer outro povo. Mas o que esse texto apresenta para a gente é que esse relacionamento estava agora completamente corrompido.
Porque as pessoas perderam o sentido do que é de fato o relacionamento. E essa é a palavra de Isaías, especialmente nesse capítulo 58 que nós lemos aqui. Então Deus vai trazer o profeta para fazer esse alerta. Como quem quer sacudir a gente, para dizer, olha, isso que você tem com Deus não é o relacionamento que Ele programou para você. Essa tua relação com Ele não está de acordo com aquilo que Ele tem para você. E eu vejo que essa palavra está hoje cada vez mais atual. Porque, como já ensinei várias vezes aqui, a igreja, ao contrário do que alguns dizem, ela não substituiu Israel. A igreja, ela se agregou a Israel. Ela é enxertada na mesma videira e ela agora também ganha o título de povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Como a Bíblia diz no Novo Testamento, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia se refere à igreja assim, que era como também se referia a Israel. Então nós estamos na mesma condição de guardados, de protegidos, de abençoados, de amados pelo Senhor, e isso é uma realidade. Então nós também temos um relacionamento com Deus, por causa do perdão que nos foi dado. Mas esse texto se torna atual para a gente, porque hoje, quando olhamos para aquilo que se chama igreja, irmãos, nós vemos uma salada de coisas, de comportamento, de doutrinas, de atitudes, que nada tem a ver com o relacionamento que Deus quer estabelecer com o ser humano. Então, ainda hoje, essa palavra é importante de Isaías para nós, como igreja, de uma forma geral, para a gente fazer um balanço e perceber, será que o meu relacionamento com Deus está como Ele deseja que seja? Ele é saudável? E o que a gente observa, não estou falando da nossa igreja especificamente. Eu acho que a nossa igreja pode ter defeitos, mas pelo menos é ensinado como deve ser o relacionamento. Mas há muitos lugares em que o ensinamento é completamente contrário. Em que o relacionamento ensinado é completamente o oposto daquilo que Deus diz aqui. A gente vai ver isso no texto de uma forma bem clara. Então, do que vale um relacionamento se ele não está de acordo com aquilo que Deus planejou? Então, Deus vai trazer o profeta para anunciar, para nos mostrar a verdade e para nos fazer refletir se estamos no caminho certo ou se em algum momento nos perdemos na caminhada e enveredamos aí por um caminho tortuoso. E ele começa o texto no versículo 1, dando uma ordem ao profeta. E ele diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia para quem, irmãos? Ao meu povo. Essa profecia não é para o mundo, é para o povo de Deus. Então é para mim, é para você. Você é povo de Deus? Então isso é para nós. Anuncia a plenos pulmões como uma trombeta. Anuncia ao meu povo. E aí quando você vai ouvir uma profecia, você, opa, o que Deus tem para me dar? Aí ele diz assim, anuncia ao meu povo o seu pecado. Ah, estragou Deus. Estragou, não queria ouvir isso não. Mas é o que ele está dizendo. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. E aí a função do profeta é muito ingrata, né? Como foi dito aqui na quinta-feira. Porque o profeta tem que falar o que as pessoas não querem ouvir. Tem que falar aquilo que não atrai, que não é atrativo, que não dá ibope, que não gera audiência. Porque é falar da transgressão, é falar do pecado, é falar do erro. E Deus ainda manda falar isso bem alto. Ainda diz, olha, como uma trombeta, a plenos pulmões, você vai anunciar essa realidade. Então, o mensageiro de Deus, ele não pode se calar diante do pecado. Qualquer um que se propõe a ser profeta ou mensageiro de Deus, não pode se calar diante do pecado, embora isso traga um custo, não é? Porque a ignorância com respeito ao pecado, ou com respeito ao comportamento, essa ignorância é que é a causa do fracasso. Quando você vê o que Israel vai passar, e passou, a divisão do reino, em primeiro lugar, depois o reino do norte é completamente dissipado e destruído pelos assírios, depois o reino do sul, a quem
Isaías está falando, vai ser totalmente também levado como escravo e ficar cativo durante 70 anos. Então tudo isso é consequência de quê? Azar? Não, não é de azar. É consequência de pecado. É consequência de desobediência. Foi por falta de aviso? Não. Deus sempre levantou mais de um profeta. Deus sempre levantou profetas para alertar. Mas mesmo com todos os alertas não foram ouvidos. Então, a consequência foi essa. Veja o que diz a Bíblia aqui em Provérbios. Vamos ler rapidamente. Provérbios capítulo 29. Lá no final do livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, está escrito: não havendo profecia, o povo, o que acontece com o povo? Se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na falta da profecia, há corrupção. Só que mesmo com profeta, houve corrupção. Imagina sem profeta. Sem profeta, corrupção ainda maior. Mas mesmo com profeta, alguns talvez relutaram, resistiram, mas no final houve a destruição. No final houve o aprisionamento, a escravidão. Então a falta de profecia na igreja certamente levará à corrupção. E de que profecia que eu estou falando, irmãos? E aí mais uma vez eu digo, é da palavra de Deus, é do alerta do Senhor. Não é essa palhaçada que nós estamos vendo hoje. Não sei se você assiste. Eu, por exemplo, eu nunca fui, mas eu acho que eu conto nos dedos os cultos que eu assisti, ou participei, ou cultuei, melhor dizendo, em outras igrejas que não seja Nova Vida. Eu acho que talvez uns 3 ou 4. Eu sempre cultuei na Nova Vida. O que eu sei das outras igrejas é o que eu vejo na televisão. Poucas eu fui lá e vi. Algumas eu fui e vi, mas estão nesses grupos aí de 4 ou 5 que eu já cultuei fora da Nova Vida. Mas o que a gente vê hoje na televisão, no Instagram, nos videozinhos de YouTube, é completamente vergonhoso. O que é a profecia hoje? É dizer o teu CPF, é dizer que Deus tem um plano para você, é dizer que vê um anjo com a caneta e com um documento que vai ser assinado hoje e que a tua causa vai ser resolvida, que o câncer vai ser tirado. Essa é a profecia de hoje. Mas a profecia daquele tempo é o alerta. E hoje não há essa profecia. Se não há essa profecia, há corrupção. E se há corrupção, há degradação. Então vai haver certamente afastamento. O relacionamento será certamente corrompido. Porque falta a profecia, porque essas pessoas não querem ouvir. Então, quando há também nesses lugares aquela profecia de amaldiçoar as pessoas, né? De envergonhar as pessoas. Não, Deus está me revelando isso e aquilo outro e tal. Às vezes a pessoa sabe de alguma coisa que viu e já fala que é profecia para ficar com a fama de que Deus fala com ela. Os absurdos que nós estamos vendo hoje. E o povo e a igreja, ladeira abaixo. Caminhando cada vez mais e para um afastamento de Deus, para uma corrupção no relacionamento. Mas o chamado do profeta é esse. E se você quer ser profeta, busque esse tipo de profecia. Leia a palavra de Deus e compartilhe a palavra. Porque nela tem tudo que a gente precisa saber. Deus não vai levantar um profeta para me dizer aquilo que a palavra dele não diz. Ele não vai levantar alguém para me contar uma novidade que a sua palavra não menciona. Então eu tenho tudo que eu preciso saber na palavra. E com ela você pode ser profeta. Na vida de alguém. Na vida da sua casa. Até mesmo dentro da sua igreja. Nós temos condição de ser profetas. No verso 2, ele vai dizer, e aí começa a falar do relacionamento. Mas, mesmo neste estado, que estado? Pecado. Que estado? Transgressão. Ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus. Se não fosse o versículo seguinte, você poderia até dizer que esse povo tem prazer em se achegar a Deus, mas a explicação está no verso seguinte. Na verdade, o que é dito aqui nesse texto é que o povo havia se acostumado a tal ponto com esse sistema religioso,
que confundia totalmente o relacionamento com Deus. Por quê? Esse sistema não acusava ninguém. Uma vez que eu estou inserido dentro dele, uma vez que eu cumpro os meus rituais, uma vez que eu bato o meu ponto, não há culpa nenhuma para mim. Então eu não sou afetado de forma nenhuma. E aqui Deus vai dizer que esse povo, mesmo neste estado, ou seja, no estado de pecado, tem prazer no sistema, porque tem prazer em saber os caminhos. O que é isso? Os caminhos de Deus estão onde? Estão na palavra. Então pode ter gente cheia de pecado, mas que tem prazer até em estudar a Bíblia. Olha que coisa engraçada, né? Está cheio de erro, mas tem prazer em conhecer. Prazer no conhecimento não tem a ver com pecado, irmão. Você pode estar cheio de pecado, mas gosta de conhecimento, porque conhecimento te dá destaque. O conhecimento te deixa famoso. Conhecimento traz elogios para você. E aqui está um povo que mesmo assim gosta e tem prazer de saber, pratica a justiça, não deixa o direito de seu Deus e perguntam, cobrando de Deus a justiça, porque estão bem firmados num sistema religioso. E esse não é o sistema da Igreja de Jesus. Nós não somos um sistema religioso, embora muitas pareçam e tomem e adotem essa forma. Mas não é esse o nosso relacionamento com Deus. E aí, no versículo 3, Deus diz, olha, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Eles perguntam a Deus, por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? O que isso significa? Olha para mim, está escrito aqui em português. Precisa interpretar isso aqui, irmãos? O que eles estão fazendo? Estão cobrando de Deus. Estão dizendo assim, Senhor, dia a dia eu vou na tua casa. Eu gosto da tua palavra, eu gosto de conhecer os teus caminhos. Eu gosto de frequentar a igreja. Eu gosto de estar no templo. Eu gosto de tudo isso. Mas por que o Senhor não olha para os sacrifícios que eu faço? Por que o Senhor não leva em conta o meu jejum? Eu jejuo e o Senhor não liga. Eu me aflijo na alma, quase como aquele que se chicoteia. E o Senhor não está nem aí. Está escrito aqui no início do verso 3, como você leu. Então, olha a incoerência disso. Eu faço do meu relacionamento contigo algo que o Senhor não mandou, e depois cobro do Senhor porque não me abençoa. Eu tenho um relacionamento que está todo ligado ao que eu acredito que é certo, não ao que o Senhor espera, mas depois eu cobro, olha, eu jejuo, o Senhor não faz nada, eu me aflijo todo, o Senhor não faz nada. O que isso está acontecendo comigo? E aí Deus vai mostrar através da profecia por que ele não atenta, por que ele não liga para esse jejum, para essa aflição, porque ela não tem nada a ver com aquilo que ele chama de relacionamento, porque os valores estão errados. E hoje a gente tem valores errados e cobra de Deus que ele faça o que ele não vai fazer, porque os nossos valores também estão errados. E aí vai o verso 3 continuar dizendo, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, o jejum é uma desculpa para não trabalhar. O exercício religioso, a religiosidade, aqui o exemplo do jejum, pode ser qualquer outra coisa, ele se torna uma desculpa para eu me achar especial e não fazer o que eu tenho que fazer. Ao invés de não pecar, eu jejuo. Ao invés de me guardar, eu jejuo. Ao invés de trabalhar, eu jejuo. É isso que ele está dizendo. Então é por isso que eu não atento para esse jejum. E você exige que se faça todo o seu trabalho. No verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Ele está dizendo, tem gente na igreja ouvindo, crescendo, aprendendo e jejuando. Mas jejuando para brigar com o irmão, jejuando para se achar melhor do que o outro que não jejua, jejuando para achar que é mais espiritual do que o outro. E isso causa o quê? Contenda, rixa, briga, confusão. E depois diz, Senhor, cadê? Não é uma bençãozinha aqui? Olha quanta coisa gostosa eu deixei de comer. O Senhor não vai fazer nada quanto a isso? Você jejua para rixa, para ferir com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto.
Então Deus está explícito, olha, tudo que você está fazendo está errado, embora pareça ter boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Então parece bonitinho o que você está fazendo, mas não tem valor nenhum, está tudo errado, porque o motivo está errado. Lembra que eu falo aqui sempre disso, motivação? Mais do que fazer a coisa certa, eu tenho que fazer pelo motivo certo. Porque jejuar, orar, ir à igreja, ler a Bíblia, conhecer, tudo isso é certo. Mas a motivação estava errada. E como a motivação estava errada, tudo que foi feito certo foi considerado errado por Deus. Porque não é só o que eu faço, mas é o motivo pelo qual eu faço. E a gente, enquanto não entender isso, você não vai ter um relacionamento saudável com Deus. Enquanto você não entender a razão e o motivo, e ser correto, não adianta o que você faz. Pode fazer um monte de coisa certa. Por isso que vai muita gente que faz a coisa certa e não vai estar com o Senhor. Há muita gente que faz a coisa certa, é a tal da boa intenção, da qual o inferno está cheio. É tudo feito certinho, mas com a intenção errada. Com a intenção de barganhar com Deus, com a intenção de comprar Deus, com a intenção de comprar o seu favorecimento, como eles aqui. Nós estamos jejuando, o Senhor não está fazendo nada. Eu estou me afligindo, o Senhor não está colaborando. Assim não dá, Deus. Então eles viam a religião como uma arma de contenda, de rixa, como está aqui no texto, você lê, você jejua por contenda. Você já imaginou uma coisa, a pessoa jejuar para brigar com os outros? Irmão, jejuar para briga, jejuar para criar confusão, picuinha. Não, eu sou melhor que você, não, eu sou mais espiritual. Olha, eu falo em línguas estranhas e conhecidas, sou poliglota, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o suprassumo, o rei da cocada. Espera aí, para rixa, para competição, é para isso que a nossa fé serve? É para isso que serve a nossa religiosidade? É para isso que nós estamos aqui, e aquele povo não entendia. Era o povo de Deus, não era o povo estranho, não. E aí ele vai dizer no verso 5, seria este o jejum que escolhi? Pensa bem, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então Deus está dizendo, olha o quadro é esse, jejum, pano de saco, cinza, tudo que era normal que se fazia e que era correto se fazer. Mas é isso, apenas isso que eu escolhi? É só esse quadro pintado que eu escolhi? Ou é o significado disso? Há muitos personagens da Bíblia que jejuaram, que fizeram pano de saco e cinza, que se humilharam como um símbolo de humilhação na presença de Deus, mas para a restauração de suas vidas. Davi mesmo foi um deles, que se humilhou, que usou o pano de saco e cinza, que reconheceu o seu pecado. Isso é aceitável diante de Deus. Agora está cheio de pecado, jejuando com pano de saco e cinza, esse quadro não funciona. Está cheio de erro, mas fazendo isso para depois dizer, olha, a quem vamos enganar? Será que Deus se convence por aparências? Será que Deus se ilude com gestos, com símbolos? Não, isso tudo não tem valor nenhum. Ele diz, seria esse o jejum que eu escolhi? E aí ele mesmo responde, porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante? Isso aqui, ele diz assim, essas ações aqui não são mais eficazes e elogiáveis para mim do que um gesto de jejum? Isso aqui não é algo concreto, enquanto um gesto de jejum religioso, com pano de saco, com aparência, com um monte de coisa, é só algo para ser mostrado? É como uma teoria. Na teoria tudo é bonito, mas na prática, cadê a prática? É como o socialismo, o comunismo, é lindo na teoria, mas cadê a prática? A melhor piada que eu ouvi a respeito disso. O socialista e o comunista, um conversando com o outro, pergunta um para o outro, se você tivesse 2 carros, você me daria um? O que ele responde? Claro, eu te daria um.
É evidente. Se você tivesse 2 casas, você me daria uma? Mas é claro que eu te daria uma. Sou comunista, sou socialista. E aí ele pergunta, e se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Não. De jeito nenhum. Mas por quê? Porque eu tenho 2 galinhas. Né? Enquanto eu sonho com o que os outros têm, com o que os outros podem fazer, com o que no mundo seria ideal, é lindo, mas quando sou eu que tenho que repartir, não. Eu tenho 2 galinhas, eu não posso. Esse é o sonho, né? E essa gente vive nessa fantasia religiosa, de aparência, né? De opulência. Ontem eu coloquei um vídeo no Facebook, depois você vê lá, um vídeo do Chaves. Você gosta do Chaves? O episódio do Chaves foi lindo, porque o professor Girafales mandou as crianças desenharem numa cartolina o que elas comeram no café da manhã. Aí o Chaves entrega uma folha em branco. Ele diz, Chaves, cadê? É isso que eu como todo dia no meu café da manhã. O professor Girafales fica triste, uma cena tocante, comovente, mas ele está na casa da dona Florinda, a mãe do Kiko, e ela está servindo para ele um café cheio de biscoitos, e o Kiko está pedindo biscoitos. E ela, não, só vou te dar 18 hoje. Você não se comportou direito. Na frente do Chaves. E aí eles ficam consternados, dizendo, tá vendo que coisa triste, né? O Chaves com essa cartolina em branco. Pois é, muito triste uma criança não ter o que comer. E aí começa a comer os biscoitos, e o Chaves está atrás deles. Mas nenhum biscoito vai para o Chaves. E eles ficam falando um tempão sobre como é triste a situação do Chaves e começam a comer os biscoitos. E aí começam a comer os biscoitos todos, aí o Chaves tem que ir embora. Esse é o socialismo, o comunismo. É lindo na teoria, mas é terrivelmente falho na prática. É terrivelmente destrutivo nas ideias, porque faz a pessoa se iludir com ela mesma, se achando que é boa porque ela se preocupa com os outros. Só o ato de me preocupar me torna bom, me torna aceitável. É um relacionamento corrompido. O que agrada a Deus não é a aparência. O que agrada a Deus é a ação. O que agrada a Deus não é a ideia, mas é a efetividade da ideia. É a realização do projeto, não é a teoria do projeto. O que agrada de fato é isso. Ele vai dizer isso com muita clareza nos versículos que a gente acabou de ler. O fruto dessa eficácia será verdadeiramente a religião, o religar-se com Deus. Verso 8. Então romperá a luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele te dirá, eis-me aqui. Ele diz, está vendo? Quando você parar de aparência, de jejum, de coisa e de tal, e começar a fazer algo de fato concreto, aí você vai ter o que se chama religião. Você vai clamar, o Senhor vai te ouvir. Agora, enquanto continuar jejuando assim, não adianta, porque eu não vou te ouvir. E você vai reclamar, porque acha que tem direito de alguma coisa. Mas isso não vai funcionar, porque essa não foi a religião que eu escolhi. Esses não são os princípios que eu apresento para você. E aí ele vai dizer, se você tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aí as coisas vão mudar, porque o fruto mostrará a eficácia da tua religião. E Jesus falou sobre isso. Ele falou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, é como disse Tiago, não negando o que afirmou Paulo. A nossa salvação é pela fé, mas a fé sem obras é morta. Então, aquilo que eu creio deve se traduzir de alguma forma nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas minhas preferências, nas decisões que eu tomo. Essa questão é a questão da coerência que o Senhor propõe aqui. Mas isso, eu creio, só é possível num ambiente não religioso, pelo menos não com religiosidade no que a gente hoje tem visto por aí. Então a gente precisa dar um basta nessa religiosidade que não produz nada e que não atinge o alvo, que é me religar com Deus.
Veja no versículo 9. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, tudo isso é parte dessa religiosidade que não faz nada, que é só o jugo legalista sobre as pessoas, que é só um jugo que vai dizer, ó, pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo, quer mandar na vida de todo mundo, quer determinar, quer fazer, quer apontar. Quando tirar isso, aí sim começa a haver alguma esperança, não é? Versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então aí vai nascer luz das trevas. Porque enquanto isso não acontecer, vai continuar trevas. Então quem está de fato religado a Deus, aí sim vai desfrutar daquilo que os outros sonham em ter e nunca terão. A proteção de Deus, a aprovação de Deus, a bênção de Deus. E isso nenhuma religiosidade produz. Isso nenhuma religiosidade produz. E a pessoa religiosa, ela fica pensando, como é que pode? Eu faço tudo da religião e nada o Senhor faz por mim. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, porque os motivos estão errados. Enquanto os motivos estão errados, o que é feito, mesmo sendo certo, se torna errado. No versículo 10 ele diz, olha, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Essa é a promessa que todo mundo quer. Esse é o final da história que todos desejamos, o Senhor me guiando, fartando a minha alma, mesmo no lugar árido, fortificando os meus ossos, como um jardim regado. Tem até louvor sobre isso, né, irmãos? Manancial de águas que não faltam, é tudo que nós queremos. Mas estamos querendo isso indo pelo caminho errado. Estamos querendo isso tentando enganar Deus, tentando iludi-lo com comportamentos exteriores. Aquele que conhece o coração sabe que não é nada disso. Então, certamente isso será completamente inútil. Os religados em Deus, desligados desse sistema religioso, esses vão de fato desfrutar da presença do Senhor. Verso 12 diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse é o plano de Deus, que a gente possa viver, que a nossa geração seja assim. Mas para isso tem que tirar a religião da tua vida, irmão. Por mais antagônico que isso pareça. O pastor dizendo isso, mas é verdade, essa religião não serve para nada. Ela só atrasa a vida, ela só ilude, ela só te torna uma pessoa beligerante, ela só te torna uma pessoa agressiva, mas ela te tira do foco de Deus. E isso não vai terminar bem. Veja verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. O que Deus está falando aqui? Eu já expliquei aqui o sábado várias vezes, vou explicar de novo para você não ficar no vácuo, você que não ouviu. Sábado, o princípio não foi abolido. Nós não guardamos o sábado e também não guardamos o domingo. Nós não guardamos dia nenhum, porque nós guardamos Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é o meu sábado, o meu descanso. Sábado foi instituído por Deus para o descanso. E hoje nós descansamos em Jesus. Ele mesmo convidou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharás Shabá, descanso para as vossas almas. Então a gente descansa em Jesus. Mas o que Deus está falando nesse versículo é a prioridade que nós damos a isso. Qual é a prioridade que eu dou ao meu descanso em Deus? Eu costumo profaná-lo porque eu não tenho prazer nesse descanso, eu não o honro porque eu quero fazer a minha própria vontade. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que tudo é livre, que tudo é o que você quiser, que ninguém mais quer regra, ninguém mais quer se submeter a nada, que ninguém mais quer. E também os que querem partem para um outro extremo,
onde numa igreja você não pode fazer nada, porque tudo é proibido, porque tem regra para tudo, e aí tem uns malucos que submetem-se a estas regras. Mas mesmo no ambiente onde há liberdade, existem regras das quais a gente não pode fugir. Existem princípios que precisam nortear a nossa vida. São regras e tem que cumprir, é obrigatório. Existem coisas que são obrigatórias, mas se a gente falar isso, ninguém quer. Não, não pode, tudo é voluntário. Não, existem coisas obrigatórias que Deus nos manda fazer. Voluntário é uma decisão que eu tomo. Quando Deus manda você amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, Ele está mandando você amar Ele, amar você e amar o próximo. Isso é opcional? Isso é voluntário? Isso é mandatório? É obrigado a fazer isso. Como várias outras coisas, nós somos obrigados a fazer. Mas a gente não quer. A gente quer fazer o que quer, do jeito que quiser, quando der. E aqui é o que Deus está falando. O princípio dele aqui é isso. Você não está me honrando. Você não está honrando o descanso que eu te ofereci. Você está colocando outras coisas como prioridade, além de mim. Então você não pode seguir os teus próprios passos e saber e atender aos teus próprios interesses. E aí ele diz, você se deleitará no Senhor quando você mudar esse comportamento. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Promessas de Deus que se cumprem, que são verdadeiras, mas que precisam da nossa parte de uma mudança, principalmente uma mudança mental, na mentalidade. O que eu penso de Deus? O que eu penso da minha fé? O que eu penso da minha religiosidade? Isso faz toda a diferença no meu relacionamento com Deus. Outros vão partir para outros pontos, que podem ir e fazer da forma que quiserem, mas estarão sempre invejando aqueles que são abençoados por Deus e que talvez não jejuem tanto quanto eles, talvez não façam tantos sacrifícios quanto eles, mas são abençoados por Deus. Porque Deus conhece o coração destes. E não só a aparência do que eles produzem, mas a essência do que eles são. Então eu queria com essa mensagem que a gente aprendesse a mudar a essência do que nós somos. Porque mudar a aparência é o caminho mais fácil. Mas mudar a essência é um caminho mais difícil. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi anunciada. Como o profeta fez naquela época, ela continua sendo para nós, que somos hoje o teu povo, que ainda às vezes somos carregados de coisas que não pertencem ao Senhor, que não estão nos teus planos para nós, que transformam o nosso relacionamento contigo em algo inaceitável. E o que nós mais queremos e precisamos, o Senhor já fez, que é nos aceitar por meio de Jesus, que ofereceu por nós a sua vida e nos livrou do salário do pecado, que é a morte. O que agora temos que fazer, Pai, não é buscar aparências, ou sonhos, ou visões para te agradar, mas é viver com entendimento, viver de acordo com a tua vontade, fazendo mais do que falando. Essa é a nossa obrigação. É isso que nós temos que fazer. E o Senhor, para isso, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos protegido como povo de Deus que somos. A nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos. Eu te peço, ó Deus, abençoa Teus filhos aqui, muda a mentalidade, muda a mente, muda a essência do nosso relacionamento contigo, para que não mais sejamos enganados, e o pior, às vezes, por nós mesmos, como aquele povo que jejuava e te cobrava. Nós jejuamos, nós nos afligimos, o Senhor não faz nada. Pai, tira esse pensamento de nós. Tira essa troca. Tira, Senhor, essa barganha dos nossos corações. É o que eu te peço tanto por mim, quanto por cada um dos meus irmãos. Orando com eles, em nome de Jesus. Amém.